Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. O texto da nossa oração, nossa Lex Divina ou leitura orante, Marcos 3, de 22 a 30. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele, Jesus, está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui outro ensino maravilhoso de Jesus, inclusive para eles, para os seus contemporâneos, seus conterrâneos, porque eles tinham até então somente o conhecimento de Deus, o Deus eterno, Criador do céu e da terra. Sim, mas esse Deus eterno, Criador do céu e da terra, ele é uno, mas é trino. São três pessoas num só Deus, um único Deus, mas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus está se apresentando como um filho, mas ele está mostrando também a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que move Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que faz com que Jesus possa ter todo o poder. É o Espírito Santo de Deus que é esse elo entre o Pai e o Filho. É uma pessoa também. Um único Deus, mas em três pessoas. É o próprio Espírito Santo que ressuscita Jesus. É o Espírito Santo que capacita Jesus. É o Espírito Santo. É a missão do Espírito Santo. É essa unção a Jesus. Por isso que Jesus, ele fala aqui e fala com uma autoridade. Todo pecado que for cometido, até blasfêmia, seja o que for, será perdoado. Mas falar do Espírito Santo, falar de Deus, desqualificar Deus, retirar de Deus algo que é dele e dar para o demônio, isso não tem perdão. Isso é um pacto demoníaco. Querer atribuir ao demônio aquilo que é do Espírito Santo. As ações de Jesus, o seu ensino, o seu poder de fazer sinais, milagres, tudo isso é ação do Espírito Santo. A grande mágoa e desapontamento de Jesus aqui agora com aqueles que ele, porque ele é Deus, permitiu que estivessem, que fossem escribas, que fossem fariseus. O desapontamento de Jesus é porque aqueles que são frutos da sua permissão estão se rebelando contra ele, por ignorância, por inveja, e justamente porque também são temporais. Eles querem as posses temporais, eles querem os benefícios temporais. E como o ensino de Jesus os incomoda, como o ensino de Jesus os questiona, como o ensino de Jesus faz com que
a população, todas as pessoas veem que aqueles que eram responsáveis por levar a palavra de Deus, estão distantes dela, eles querem desqualificar Jesus e passam a atribuir o poder de Jesus, em vez de reconhecerem que é o poder do Espírito Santo, querem atribuir a Jesus pacto com o demônio, pacto com Satanás. É esse pecado, atribuir as coisas divinas, as coisas do Espírito Santo ao demônio. Esse pecado não tem perdão. E nós, como é que ficamos? Será que em algumas vezes nós também não desqualificamos as ações de Jesus? Quando nós não valorizamos as ações de Jesus, nós precisamos compreender. Jesus, ele é Deus, ele se fez carne, ele é homem, sim, como um de nós, mas ele tomou a nossa carne humana para nos refazer, para nos restaurar, para nos dar uma nova dignidade, aquela dignidade que nós temos como filhos de Deus e que perdemos no pecado. Jesus, ele é homem, mas ele é Deus. Ele tem que falar divino, tudo que Jesus fala é divino. É humano, porque ele tem o nosso corpo, ele tem a nossa carne, ele tomou a nossa carne, ele ressuscitou na nossa carne, nasceu na nossa carne e ressuscitou na nossa, morreu e ressuscitou na nossa carne. Mas tudo que ele fala é divino. Então toda a palavra de Jesus Cristo é divina. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum ensinamento de Jesus pode ser rechaçado como não sendo divino. E se nós não acolhermos qualquer ensinamento de Jesus como sendo ensinamento divino de Deus, é um pecado que nós estamos cometendo gravíssimo, porque não reconhecemos em Jesus a ação do Espírito Santo. Jesus, ele é totalmente movido pelo Espírito Santo. É interessante que os evangelistas, quando falam, Jesus cheio do Espírito Santo. Sim, ele é pleno do Espírito Santo, porque o Espírito Santo plenifica Jesus assim como plenifica o Pai. E essa plenificação do Espírito Santo no Pai e no Filho que faz com que os três sejam um, são um só. Todas as ações de Jesus são divinas, humanas, mas também divinas. Depois que Jesus toma o nosso corpo, que ele se faz carne como um de nós, ele nunca mais deixa de ser humano, nem mesmo quando morre, e quando ele ressuscita, ressuscita no seu corpo. Mas Jesus Cristo, ele é Deus e nunca deixa de ser Deus. São duas naturezas numa só pessoa. Assim como são três pessoas em um só Deus, em Jesus Cristo são duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Todas as ações de Jesus são humanas e são divinas, porque ele é homem e ele é Deus. Todas as ações devem ser respeitadas, adoradas, acolhidas, porque ele é Deus. Mesmo aqueles ensinamentos que requer de nós renúncia, que requer de nós sofrimento, que requer de nós, que exige de nós algo que nós precisamos renunciar e fazer diferente, também esse ensino, ele é divino. Todo ensino de Jesus, ele é divino. Não percamos isso de vista. Portanto, façamos agora um compromisso de acolher todo o ensinamento de Jesus, sem exceção, como ensinamento divino. Portanto, ensinamento para ser seguido, para ser vivido. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da família sagrada de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II
Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.